Que bom, como é bom estar na presença de Deus e cultuando. Às vezes a gente lê na Bíblia que o pessoal ficou o dia inteiro e a gente fala, o que aconteceu ali? O que aconteceu é quando Deus está presente, irmãos, a gente não quer sair da presença de Deus, a gente quer ficar ali. E nesta manhã a gente continuando sobre a exposição no livro de Neemias, nós chegamos no capítulo 5. Lembra no versículo 4, eles chegaram até a metade do muro. Eu espero que você não desista de nós, que a gente prossiga na nossa jornada, no nosso caminhar. E eu quero ler o texto hoje, do capítulo 5, porque é bem interessante. E eu quero que você acompanhe, porque o texto é um relatório e não fica difícil. Eu quero ler com você. Ora, o povo, homens, mulheres, começou a reclamar muito de muitos de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos, nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas. Não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outro. Quando ouvi a reclamação, essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas? Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus próprios irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham respostas. Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor, Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e meus homens de confiança também estamos empreendendo dinheiro, trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas, e também os juros que cobraram deles. A 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpriram a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse, Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse, amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus, presta atenção aí, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo dediquei ao trabalho
Nesse muro, todos os meus homens de confiança foram reunidos ali, o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo de seus oficiais, comiam a minha casa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham nos visitar. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas, aves, e cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso era um presente que o rei passava para ele, o Artaxerxes, o rei persa. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram destinadas às exigências que passavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. Uau! Precisamos de Neemias hoje, hein? Quando a gente olha para esse texto, a gente olha para Neemias, e eu pensei sobre a questão de um herói. Quem é o seu herói? Herói é aquela pessoa que você admira, que você honra. Passou por aqui um jovem que ele disse que o herói dele foi o super-homem. E ele queria ganhar a roupa do super-homem. Ele tinha, me parece que 6 para 7 anos. E ele sempre visitava sua tia, que morava no 8º andar. Uma coisa assim, eu não sei dos detalhes da história, mas me lembrei disso. E ele foi visitar sua tia lhe presenteou com uma roupa do super-homem. E por um momento, enquanto eles estavam tomando café ali, a família, ele foi para o quarto, pôs a roupa do super-homem, foi para a janela do 8º andar, estava se preparando para pular, para voar. Graças a Deus que alguém notou e o segurou pela perna e disse, não faça isso. E o tirou de lá. Heróis, a gente quer imitar o herói. Os heróis nos influenciam. Eles são aquelas pessoas que nós queremos imitar e queremos ser como eles. Porque eles fazem aquilo que eu não faço. Eles têm algumas coisas especiais. Então a gente olha para essa questão do Neemias e ele se apresenta como herói nesse texto. É o que eu olho e vejo ele como um herói. E o problema do herói é o seguinte, ou você tem um herói, ou alguém vai arrumar um herói para você. Se você não escolher um herói, alguém vai escolher, a mídia vai escolher para você. A Globo vai arrumar um herói para você. A Hollywood vai arrumar um herói para você. A mídia vai arrumar um herói para você. Então você precisa escolher um herói. E quando nós olhamos ainda nessa questão de ter um herói, a gente tem que perceber que esse herói, alguém diz, meu pai é meu herói. Ok, muito bom. Mas lembre-se que você precisa de um herói. Eu me lembro de uma empresa, uma grande empresa, que fez uma seleção de diversos trabalhadores. No final ficaram 2, os 2 melhores. E eles não sabiam como decidir. E eles fizeram uma pergunta para os 2. Qual é o seu herói? Um deles disse assim, eu não tenho herói. Eu sou autossuficiente, eu sei o que é, eu não preciso de herói, eu sou o meu herói. O outro colocou ali que ele tinha um herói e etc, etc. Quem vocês acham que foi admitido? O que disse que tem um herói. Ele foi escolhido. Nós precisamos de ter um herói. E como cristãos vivendo em dias difíceis, eu olho aqui para este texto e a gente olha para Neemias, que chegou até a metade, e aí ele chega no momento em que há uma crise, há fome, há problemas sociais, econômicos. O que Neemias faz? A primeira coisa que me chamou a atenção é que ele era empático. Ele foi empático. O que está acontecendo? Do versículo 1 ao 5, há um grande clamor. As mulheres estão clamando, nós estamos sofrendo. A justiça social não está acontecendo. Tudo bem, nós estamos fazendo um muro, as portas estão se fechando, mas olha a dor, olha o nosso sofrimento. As mulheres começaram a falar, a clamar. E é interessante a palavra, eu não sei bem hebraico, mas tseká, que significa clamor, grito,
É a mesma palavra quando o povo estava no Egito e clamaram ao Senhor, o mesmo verbo. É realmente assim um grito, um clamor de angústia, de sofrimento, de não ver saída. E foi esse o clamor que aconteceu. E isso chegou até os ouvidos de Neemias. Neemias foi empático, ele foi sensível, ele se mobilizou, ele falou, isso não é possível que está acontecendo. E ele então foi contrito, empático. A palavra empatia, que é parte da inteligência emocional, que dizem que os grandes homens, os grandes líderes, os grandes problemas de relacionamento é que nós não temos inteligência emocional. E uma das características da inteligência emocional é a empatia. Porque a pessoa não dá importância para o outro, como ela sente, como ela está passando. Você não é capaz de calçar o sapato do outro. E aqui Neemias, ele ouve esse clamor. E ele é empático. Por isso que eu quero ver Neemias como um herói. Porque isso não é vazio, é real. Isso me lembra o bom samaritano, que Jesus também falou sobre essa questão da empatia. Passou por ali o sacerdote, o líder religioso, que estava na mídia, cheio de influenciadores, mas ele olhou para aquele sujeito que estava caindo, passou de longe. Depois passou o líder de música, o grande gospel singer, o grande músico de Jerusalém, do templo. Ele passou e viu, olhou, ele também deu uma desviada e nem percebeu, o texto é nisso. O que faltou? Empatia. Como nós reagimos ao sofrimento do outro? Como você faz? Como você reage? Você tem empatia? Fala, não é problema meu. Foi isso que o sacerdote e o levita, isso não é problema meu. Está caído aí, ele merece estar aí. Mas graças a Deus que passou por ali, quem? Um bom samaritano. Um cara que tinha umas doutrinas até complicadas. Mas Jesus falou que apesar, que o ponto é, que esse sujeito que a gente não esperava, que não tinha muita espiritualidade, ele tem empatia, vai até ali, pega um Uber, chama o Uber, põe o cara no Uber, dá o cartão de crédito para ele, leva para o melhor hospital, a melhor clínica, fala, cuida dele, chega lá na clínica, pega o meu cartão de crédito. A gente não sabe se ele passou por uma cirurgia, um dia desse o Marcos foi para o hospital 2 dias, pagou 21 mil dólares. O Ney passou por uma cirurgia, 605 mil dólares. Eu fico pensando naquele sujeito lá, ele deu o cartão de crédito para o hospital, falou, não importa. Eu sei que ele tinha, mas ele teve a empatia de ajudar. Diante do sofrimento, ele reagiu. Isso é importante, porque é isso que Neemias faz. Ele foi empático. Eu até tive uma foto da empatia, que eu vi umas fotos, eu achei interessante. Não, a minha foto não está aí, eu acho que foi outro PowerPoint que foi. Mas é um menino que está abraçado com uma criança e recebendo ela e sentindo a dor, que ela está chorando e ele vai chorar com ela. Você tem chorado com as pessoas que mostram dor, sofrimento, que estão ao seu lado? Isso é empatia. Então, uma das características desse herói é a empatia. A outra coisa que ele ouviu foi o clamor daquelas mulheres, que eu vejo aqui em Neemias. Olha o que acontece no versículo 2. Ele faz uma observação. Deixe-nos obter grãos para que possamos comer e viver. Um dos clamores era isso, não tem comida, não tem grãos. E eles estão ali. E por que não tem grão? Ué, tem trazido comida. Cadê a comida? Ah, você não sabe, Neemias. Nós temos aqui um problema. E aí no versículo mostra o primeiro grupo. Famílias com grandes dificuldades em prover. Porque a família era grande, muitos filhos. E não tinha como produzir comida para eles. Então os trabalhadores consideravam deixar o muro para aumentar as famílias, para poder alimentar as famílias. Falaram, não dá para continuar trabalhando, Neemias. Se eu vim trabalhar aqui, remover os entulhos, nossos filhos estão passando fome. Esse é um problema que aconteceu. O outro problema é que,
Olha só, no segundo grupo, eles estavam vendendo as propriedades para alimentar as famílias, e vendendo barato. Eles preferiam, é melhor vender essa propriedade do que passar fome. Esse foi um grande problema. O outro problema, eles estavam tendo que pegar dinheiro emprestado. E pegaram dinheiro emprestado até que não era ruim. Mas o problema é que os caras que emprestavam dinheiro, os judeus, do mesmo sangue, da mesma tribo, da mesma família, da mesma nação, emprestavam com usura. E na hora de receber, não tem dinheiro? Tá bom, dá aqui sua filha como escrava para mim. E vendia a filha como escrava. Usura. Ezequiel 18:13 diz que quem empresta com usura merece pena de morte. Está escrito lá em Ezequiel 18:13. Quem empresta dinheiro com usura é quando você vê alguém, imagina, eu vou lá para o homeless e digo, tá tudo bem? Em vez de dar comida para ele, eu te empresto dinheiro, te empresto $1, mas você tem que devolver 5 para mim. Eles estavam fazendo isso entre eles mesmos, entre os judeus. E isso deixou, por isso que Neemias fala que ficou furioso. Eu não sei, aqui como imigrante, outro dia eu vi uma irmã, ela disse que queria dinheiro, pediu oração, que ela trabalhava com uma pessoa, trabalhou 20 anos, e aquela pessoa queria se mudar. E queria passar o business para ela. E ela disse que topou. Essa questão aí eu tenho uma agenda de 20 casas, e aí ela passou as casas, mas eu falei, e aí, como foi? Pastor, eu que praticamente fiz tudo isso aqui. E quanto que ela está pedindo? Pastor, eu fiquei pensando, no dia lá eu falei sim, mas seriam $100 mil. Como é que é? Eu não acreditei. Mas você tinha esse dinheiro? Não, mas eu pensava, e hoje um grande problema, e ela está me ameaçando. Outro dia encontramos um rapaz brasileiro aqui, e ele disse, pastor, me arruma trabalho, eu tenho que trabalhar. Como assim? Eu tenho que trabalhar, pastor. O irmão que me arrumou aqui um coiote, e se eu não for, vai matar a minha filha ou a minha esposa lá no Brasil. Olha, irmãos, esse tipo de coisa, nós temos que acordar como brasileiros. Foi para isso que Deus nos trouxe, e para nós assistirmos essas coisas e ficarmos assim rindo, ou achando que a vida é assim mesmo. Não, como cristão. Nós temos que fazer o que o nosso herói fez. Ele teve coragem, ele confrontou aquelas pessoas, disse, o que vocês estão fazendo não é certo. Está errado. Humilhando os seus... Eles eram escravos, Deus os trouxe para cá. Será que nós vamos ter que recomprá-los agora? Irmãos, uau, você veio nesse domingo de manhã, pastor, é isso! Nós não temos que ter a coragem de confrontar o erro, a mentira, a injustiça, aquilo que não está certo. Neemias fez isso. Ele disse, o que vocês estão fazendo não é certo. E sabe o que aconteceu? Aqueles irmãos ouviram Neemias. Nós precisamos ter coragem de confrontar, irmãos. E dar o nome aos bois. Eu tinha um pastor, que foi um dos que me discipulou, ele falava, nós precisamos dar o nome aos bois. Nós precisamos mexer na ferida, irmãos. Nós, brasileiros, às vezes somos gananciosos, injustos. Queremos tirar aquilo que não é nosso, ou aproveitar a oportunidade. É uma oportunidade, eu tenho visto brasileiros que vêm trabalhar aqui, quando eu dou aconselhamento, eu digo, evite trabalhar para um patrão brasileiro, porque parece que ele não é justo no sentido como ele reconhece o seu trabalho, como ele faz, diferentemente dos nossos patrões americanos, que também eles não são santos, mas há justiça. Irmãos, nós como igreja, nós vamos confrontar isso. É nosso papel profético. E começa, sabe aonde? Aqui comigo. Eu tenho que ser justo nas minhas relações, na minha casa com a minha esposa. Eu tenho que ser empático, sentir a dor dela e ter a coragem. Eu tenho sentido esse desafio na minha vida. Eu não gosto de confronto, irmãos. Ninguém gosta. Mas nós precisamos de coragem. Davi, um baixinho assim, chegou no vale, todo mundo rindo lá.
mas ele criou coragem. O que eu gosto do Davi é a coragem que ele teve de enfrentar aquele gigante. Deus coloca gigantes todos os dias diante de nós. E nós temos que confrontar esses gigantes. Só que eu não posso ir na minha própria força. Eu não posso fazer o que eu penso, as minhas próprias ideias. Eu tenho que fazer como Davi. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou encarar. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Por isso que eu gosto de Neemias como um herói. Porque ele mostrou coragem para confrontar e para resolver. Ele diz: cobrança de juros é injusto. Isso não está certo. Ele convocou uma assembleia e disse: vocês devem andar no temor do Senhor. Como Deus quer que eu administre minhas finanças? Deus quer me abençoar para que eu saiba como administrar, ser um bom mordomo. Não só cuidar da casa de Deus, mas também ser benevolente, fazer beneficência para aqueles que chegam perto de nós. E Deus vai te abençoar, irmãos. Orleus e eu temos experimentado algumas coisas nesse sentido. Me desculpa usar a gente como exemplo. Mas sempre que a gente ajuda alguém, outro dia chegou alguém aqui, precisava de um carro, a pessoa veio dar o carro, falei: não, nós demos o carro. Depois veio uma outra bênção, chegou um dinheiro na nossa conta, nem esperava. E eu olhei assim: que coisa, sempre que a gente dá, Deus dá mais. Então falou Deus, então o segredo é continuar dando. Continue dando, irmão. Seja justo, seja misericordioso, seja generoso como Deus é com você. E Deus vai te abençoar. Ande no temor do Senhor. Faça isso, não é porque eu estou falando. Faça isso porque você tem o temor de Deus no seu coração. E o Senhor mandou fazer isso. É isso que Neemias está dizendo. A motivação é o temor do Senhor. E olha, uma outra coisa que me atrai em Neemias, ele era um pacificador. Olha o que ele fez. Ele trouxe solução. Havia uma crise. Havia ali uma crise social, econômica, divisão. Mas Neemias, ele foi pacificador. Ele conseguiu resolver o problema. Ele resolveu em 4 partes. Foi o que eu consegui ver aqui. Parar de cobrar com usura. Os irmãos falaram: não vamos cobrar mais. Nós não vamos cobrar juros. Se eles precisarem, a gente dá o dinheiro e quando eles tiverem, devolve. Sem usura, sem opressão. Isso foi bom. Eles devolveram. Vamos devolver as propriedades também. Todas que nós compramos. Vamos dar para os irmãos. E devolver os juros cobrados. Todo o dinheiro que nós cobramos, nós vamos devolver para vocês. E ele fez uma coisa, irmãos, que eu e você precisamos fazer. Um compromisso público. Ele fez todo mundo, chamou os sacerdotes e falou: agora vocês confessem. Vocês façam uma confissão pública. Quando a gente vai casar, não tem que verbalizar o nosso compromisso? O problema é que muita gente fala: tá, vamos fazer. Não, ele falou: não, vem cá. Se é assim, vocês têm que declarar isso publicamente, perante o Senhor, perante o sacerdote. Nós precisamos, irmãos, começar a verbalizar aquilo que nós decidimos. Isso é compromisso. Imagina você vir aqui no casamento. O pastor Rob sempre faz casamento. Welcome, pastor Rob. E aí ele pergunta: é de livre, espontânea vontade que você aceite? Você quer casar? Pergunta, Já viu, a gente faz assim, quando nós falamos: você vai orar? Você vai escrever ali naquela prancheta que você vai se comprometer amanhã, tarde ou noite? Você vai vir amanhã, irmãos, 8 horas? Eu vou pensar, deixa comigo. Nós não temos essa coragem de nos comprometermos. Neemias falou: não, todo mundo aqui vai ter que verbalizar. Ele fez um apelo e todo mundo foi para frente. Irmãos, para de andar em cima do muro. Jesus falou: ou é quente, ou é frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não funciona a nossa espiritualidade andar com Deus assim. Nós não seremos a igreja que o Senhor quer se nós ficarmos dessa forma. Uma confissão verbal. Imagina, você vai lá na corte, o juiz faz uma pergunta para você, você fica quietinho lá. Uma outra coisa que eu vejo que ele foi herói, irmãos, e nós devemos seguir: liderança. Ele liderou, e ele liderou não falando. Olha o que ele diz. O autossacrifício: eu mesmo,
Os outros governadores chegavam o vinho de presente lá da Pérsia, eles guardavam, tinha salário. Neemias diz, por 12 anos, eu recebi tudo, e eu não usei nem um tostão aqui, não usei nem um centavo. Eu trazia, alimentava 150 homens, boi, ovelhas, o cara é bom. Mas, irmãos, olha só, muita gente fala, quando eu tiver, eu dou. Tem gente que não tem nada e também não reparte nada. Nós temos que desenvolver generosidade no nosso coração. Às vezes nós brigamos por causa de um tipo que está lá no restaurante. A gente não gostou do cheiro ali, que a pessoa não estava bem, talvez. E a gente fica brigando ali por uma questão de centavos. Está errado, irmãos. Neemias disse, eu sou generoso. Ele via a vida com abundância, irmãos. Porque Deus é abundante. O Senhor faz chover sobre justos e injustos. O Senhor dá. Nós não precisamos ter medo de nada. O Senhor é um Deus rico. Ele é dono do ouro, da prata, dos grãos, do tempo. E Ele está pronto a fornecer isso para nós. E aqui nós vemos então Neemias liderando. E liderando não por palavras. Há uma expressão em inglês que diz, walk the talk. Eu tenho que viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. As pessoas olhavam para Neemias e viam um exemplo. Ele era um modelo. E é isso que nós precisamos hoje. Porque as pessoas estão cansadas de religiosidade, ou religiosismo, ou até mesmo igrejismo. Você pode combinar bem com a forma da igreja. Mas Neemias, ele diz uma coisa aqui, importante, na sua liderança. Sabe o que ele diz? Que ele temia a Deus. Ele não era religioso. Ele não era um judeu, não era fariseu, não era nem sacerdote. Ele é uma pessoa comum, irmãos. Apenas um copeiro que Deus tirou lá, que estava trabalhando para o rei Artaxerxes e trouxe com uma tarefa, uma missão. Você não tem que ser um especialista. Deus usa pessoas comuns. Usou o baixinho Davi. Olha para a Bíblia, irmãos. Uma menina, adolescente, desafiou um general. Ela foi usada por Deus. Paulo diz que Deus toma as coisas que não são para confundir as que são. E você olha para nós, quem somos nós? Imigrantes brasileiros. Nem tenho ainda sou fora de status, mas Deus quer te usar. O que Deus precisa é olhar o teu coração e ver um coração comprometido. Um coração empático às necessidades. Um coração corajoso. Um coração que está pronto a pacificar as crises, como Neemias fez. Aquele grupo disse, nós faremos, nós devolveremos. E olha, irmãos, ele liderou. O que você precisa é se engajar. Isso que é importante. Você precisa de um plano de ação. E você precisa verbalizar esse plano de ação. Porque nós ouvimos e não podemos ser ouvintes que vai no cinema, assiste o filme, chora, acha bonito, saiu do cinema e esqueceu tudo. Nós precisamos ter um plano de ação. Venha orar, conecte-se com um pequeno grupo, esteja presente, chegue antes das 9h30 para orar, para buscar o Senhor, pedir ao Senhor que abençoe o nosso culto, que abençoe os músicos, que abençoe a nossa igreja, a nossa comunidade. Em breve nós vamos começar uma reforma por aqui. Nós precisamos de vocês e Deus precisa de você. Sabe o que é o segredo? No plano de ação, você precisa se engajar. Tem que haver esse compromisso, esse engajamento. Às vezes eu brinco, mineirada, sai de cima do muro. Chega de café com leite. É bom, aparentemente. Mas no reino de Deus, na nossa espiritualidade, Deus trabalha. Isaías diz isso. Deus é fiel para com aquele cujo propósito é firme. Qual é o teu propósito? Deus quer te abençoar.
Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto de vida para você. Mas você tem que se engajar. Quando eu falo para os adolescentes, eu me lembro, Timóteo 2, Paulo escrevendo para Timóteo diz que o bom soldado que milita, ele não se emprequeta, não se emaranha em negócios dessa vida. Irmãos, para de se emaranhar, buscar coisa, perder o foco, se enrola para cá, para lá. Cuidado com quem você se relaciona, que a sua vida fique emaranhada. Paulo fala, você vai se emprequetar, é a palavra grega, rolo. E eu sempre conto aquela historinha de como a aranha se alimenta. Ela faz uma teia, a mosca vem passando ali, e a mosca fica querendo sair, sabe o que ela faz? Ela fica lutando, sabe o que ela está fazendo? Se enrolando. Quanto mais ela luta com a teia, mais ela se emprequeta. E aí, a aranha pega o napkin, pega o guardanapo, e vem, finca o ferrão na mosca, só fica a casca. Aí a gente passa lá e vê a casquinha balançando. Resultado de um emprecatamento, a palavra grega já portuguesei. Se enrolou, se emaranhou. E você não consegue sair sozinho. Busque ajuda, venha falar conosco. Busque conselho, os compromissos que você fez, os sims que você deu. Esse tempo, irmãos, de 40 dias, é tempo de você dizer, Senhor, eis-me aqui, eu vou me engajar. É o que Neemias falou. Temam ao Senhor, parem de fazer o mal, se envolvam, se engajem, façam um compromisso verbal. Aceite o desafio. Sabe o que aconteceu se você continuar lendo? Todo mundo voltou para o trabalho. Todo mundo, estamos na metade do muro, vamos terminar. As crianças, VBS, oração, pequenos grupos. Terça-feira, sábado, distribuir comida para evangelizar. Irmãos, é o nosso tempo, é o teu tempo. O que nós estamos esperando Deus dizer? A palavra de Deus, a nossa Bíblia e a nossa igreja. Honra esta palavra. E ela diz, no tempo que se diz hoje, então é agora. É hoje, irmão, que eu quero desafiar você para se engajar. Deus vai mostrar para você o caminho. Talvez você esteja como aquele grupo de Neemias. Mas não dá para construir o muro. Nós não temos nem o que comer. Neemias, depois que ele pacificou ali, todo mundo voltou a trabalhar, apareceu comida. Deus provê, irmãos. O trabalho de Deus sendo feito à maneira de Deus, não falta sustento. Ele faz milagres, Ele é dono do ouro, da prata. O Senhor dá, o Senhor nos abençoa. Sabe o que nos enriquece mesmo? É a bênção de Deus. E nós precisamos, como imigrantes, que Deus nos trouxe para cá aprendermos isso. Para passar, inclusive, para aqueles que estão por aí, morrendo no trabalho. Me lembro do artigo, quando eu morei em Boston, um cara que trabalhava de noite, juntou dinheiro, $300 mil no colchão. Um dia ele está voltando de madrugada, o bombeiro fala, ei, para aí. Não, eu moro lá, mas você não pode ir. Mas por quê? Olha o prédio lá em fogo. O dinheiro todo embaixo do colchão queimou. Talvez o tempo que ele gastou ali. Irmãos, eu conheço muita gente que tem dinheiro. Dinheiro não resolve problema. O que resolve, irmãos, é o temor do Senhor. É o segredo desse herói, Neemias, ele disse. Eu temi. Ele ora e ele termina. Como ele termina? Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Eu temo, Senhor. Ele está pedindo a bênção porque ele vai continuar construindo o muro. Irmãos, eu não sei o seu projeto de vida, mas para ver continuidade, você precisa da bênção de Deus. Nesta manhã, enquanto nós vamos tocar um pouquinho a música, você tem esse tempo de abrir o seu coração e dizer, Senhor, o teu projeto para mim, eu quero me engajar, Senhor. Senhor, eu quero fazer um plano, eu quero entrar nisso. Eu quero entrar nessa onda que o Senhor está soprando. Eu quero navegar, Senhor. Senhor, é assim que eu vou lutar as minhas guerras. Com temor no coração.
Continue lendo, se você puder em casa, capítulo 5 de Neemias. Há ali uma riqueza para o seu herói. Sabe que Neemias me lembra? Jesus. Ele foi empático com a humanidade. Ele veio, ele deixou a sua glória como Deus. Sabe o que ele fez quando ele andou aqui? Ele multiplicou os pães para matar a fome. Ele curou os enfermos. Ele ensinou os religiosos um caminho novo. Ele se engajou no cumprimento da justiça do Pai, que precisava de um cordeiro que morresse na cruz pela humanidade. E ele se entregou como cordeiro. Como um cordeiro que é levado para o matadouro, ele se entregou. Ele pacificou, Paulo diz, que ele trouxe paz entre Deus e os homens pelo seu sangue. E lá na cruz, ele cravou a dívida que era contra nós. O Neemias me lembra Jesus, o nosso herói verdadeiro, que Hebreus diz, foque os olhos nele.